Aconteceu o que se esperava, que mudou tudo aqui no Reino Unido. Mudou tudo porque mudou o sistema de classificar a pandemia do coronavírus e aí para colocar as cidades e regiões em restrições. Antes a gente tinha uma escala do número 1 a 7 com certos procedimentos, agora passa a valer um sistema de luzes e de números. Então você tem o nível 1, 2 e 3, ou seja, a luz verde, amarela e vermelha. No nível 1, né, no verde, é o nível médio, depois você tem o grave e o muito grave. No médio, que é onde eu estou vivendo agora aqui em Londres, que está nesse nível, você pode, tem escolas abertas, estabelecimentos comerciais, ginásticas, né, academias, piscinas, restaurantes e pubs, mas os restaurantes e pubs têm que fechar às 10 da noite. Também você tem que viver pela regra dos 6. Ou seja, se você tem uma família de 4 pessoas, você só pode receber um casal na sua casa. Ou você pode reservar uma mesa num restaurante ou num bar para 6 pessoas. Não pode superar esse número. Se você vai para o nível 2, né, um nível grave, que é onde já está uma boa parte da região norte da Inglaterra, aí mudam sim algumas coisas. Ainda vale a regra das 10 da noite, mas você não pode mais receber pessoas na sua casa. Mas escolas estão abertas, universidades abertas, também tá liberada a prática esportiva. Se você vai para o nível 3, que só entrou a cidade de Liverpool, e eles estão se sentindo super injustiçados, eles sim agora entraram nesse alerta máximo, você não pode se encontrar com ninguém fora do grupo de pessoas que você vive na sua casa, nem num espaço aberto, nem no espaço fechado. As escolas continuam abertas, mas você tem academias, piscinas públicas, espaços de prática esportiva mesmo fechados. E o que é mais interessante, os restaurantes e bares, os bares têm que ficar fechados se você só vende bebida alcoólica. Mas se você serve uma refeição substancial, aí sim você pode servir a bebida alcoólica com essa refeição. E aí começam as nuances aí, né? O que é uma refeição substancial, né? Você ter um copo de cerveja com uma batatinha não é considerado uma refeição, mas você ter uma salada com uma tortinha ou um tipo de risoles ou pastel, aí é. Então, os comerciantes estão muito desgostosos, né, com algumas determinações do governo. Também é muito curioso, porque é o seguinte, se você está no nível 2, que é o nível grave, tudo leva a crer que o governo queira que você cuide muito, tome as medidas necessárias para não chegar no nível 3. Mas daí, quem está no nível 3 ganha mais benefícios e ajuda do governo do que no nível 2. E mais, os governos locais ganham mais ajuda. Por quê? O que o governo está tentando fazer agora? Descentralizar esse sistema de testes e de rastreamento e monitoramento, esse aplicativo, que é o que está mostrando mais resultado em países que estão controlando melhor a pandemia. Só que você só ganha esse aporte financeiro do governo no nível 3. E aí as pessoas estão se questionando, poxa, não, a gente não tinha que estar com isso antes para não chegar numa situação grave? Há muita confusão. Foi uma estratégia de comunicação para colocar essas novas medidas em ação muito ensaiada. De manhã houve um pronunciamento mais técnico, mostrando dados, tabelas, como a pandemia vem crescendo, como o número de casos vem aumentando, como os hospitais já estão mais lotados e mais, como não está mais só localizado no norte, vem descendo para o sul da Inglaterra também e não só na população mais jovem, começa assim a atingir pessoas de mais idade. Depois, o primeiro-ministro foi ao parlamento, que ele tem que fazer, aqui é um sistema parlamentarista, ele foi lá dar explicações e apresentar essas medidas para os parlamentares, né, da situação e da oposição também. E aí, no fim de tarde, ele fez um pronunciamento oficial, né, uma entrevista coletiva, com o seu ministro das Finanças e respondeu perguntas de jornalistas. Logo depois que ele acabou essa entrevista coletiva, veja só, o Comitê de Ciência, que é o SAGE, né, como é chamado aqui, ele é um comitê de autoridades e cientistas e gente da comunidade acadêmica mesmo que orienta o governo. E o governo vive dizendo, nós estamos seguindo a ciência. Ele divulgou, não é que vazou, divulgou sim um documento dizendo o seguinte, nós há 3 semanas já havíamos orientado o governo a fazer um mini lockdown, um lockdown de pelo menos 2 semanas. Ou seja,
disse o governo em todas as decisões que tinham acabado de ser anunciadas, né? Numa situação muito constrangedora e numa mostra que sim, há uma disputa aí de posições, não há uma tranquilidade ou um plano nem a médio prazo do que a gente quer ou do que o país, do que o Reino Unido está planejando para essa pandemia, né? Como eu já falei, Liverpool foi a única cidade classificada no nível 3, né? Há uma grande boataria, mas a expectativa sim de que muitas outras cidades da região norte entrem nessa classificação mais séria, com mais restrições, e o mais assim impactante também é que Londres não estaria tão bem, os números estão aumentando e quem sabe Londres passaria do nível médio para o nível grave, ou seja, teria mais restrições, a gente não poderia se encontrar mais. Tudo isso com o inverno quase aí, as temperaturas já baixas e com uma crise, um abalo muito grande de confiança da população, né? Que se engajou tanto e teve esse senso de comunidade lá no primeiro lockdown e que agora já questiona, já se mostra muito mais intranquila, muito, em alguns casos, até revoltada com as medidas do governo, porque há um mês a orientação é vá, aproveita esse plano que o governo fez para as pessoas irem para os restaurantes, consumirem mais, e agora não vá mais a lugar nenhum, se é só bebida alcoólica ou não. Como é que as pessoas e os próprios comerciantes se prepararam para isso, gastaram dinheiro em medidas para tornarem os seus locais compatíveis com as novas regras do governo, e agora simplesmente agora não vale mais, fecha tudo. É difícil realmente, mas a gente vai acompanhando por aqui se essas medidas vão ter efeito ou não.